tarde a todos, muito obrigado por estarem connosco e penso que é já o quarto webinar que a APMIP organiza e que a Teles faz as intervenções jurídicas. Agradecemos à APMIP por continuar com esta iniciativa e o tema de hoje nada tem a ver com a pandemia provocada pelo Covid-19, apenas aproveita este meio que se tornou popular e muito eficaz para continuar a transmitir algumas coisas que nos preocupam ou pelo menos que nos trazem ativos durante estes tempos. O direito de preferência na transmissão onerosa de imóveis, estamos a falar de transmissão onerosa, portanto, na compra e venda, fundamentalmente, tornou-se um tema muito popular e central, principalmente desde o aparecimento organizado do fenómeno da reabilitação urbana. E desde logo passou a ser também central porque, após o aparecimento desse fenómeno e das ARUs, das áreas de reabilitação urbana, a cidade de Lisboa tomou a iniciativa de classificar em 2012 quase a cidade toda como uma ARU. Deixou de fora a zona do aeroporto, Monsanto, Parque das Nações e outras pequenas áreas que não estavam nessa ARU. E desde logo aí tornou necessário olhar para a preferência pública de uma forma que nunca até ali tinha acontecido. Para além disso, as zonas classificadas patrimonialmente, ou os edifícios classificados patrimonialmente, ou pequenas zonas classificadas patrimonialmente também, face ao volume de transações, passou a ser muito importante e obrigatório conceder essa preferência pública. Neste tema é muito conhecido, por exemplo, a zona histórica do Porto, que é classificada e que envolve uma área com alguma dimensão, isto como um exemplo. A crescer a tudo isto, ou estas duas situações, o volume de transações dos últimos 6, 7 anos levou a que o direito de preferência dos arrendatários também passasse a ter uma importância que até ali não tinha, principalmente porque os preços também subiram de forma constante e não é que os arrendatários passassem a ter mais dinheiro, mas passaram a ser abordados muitas vezes por potenciais compradores e interessados que assim conseguiam intervir no negócio, patrocinando esses arrendatários e resolvendo por aí esses problemas. Por tudo isto e pelo muito que esta questão foi colocada nestes últimos anos, resolvemos que isto era uma sessão que poderia ter muito interesse para todos e assim a propusemos, estando connosco para falar nestes temas a Benedita Peçanha, que já viram, que nos fará, advogada especialista na área imobiliária e também na área internacional, de onde vêm muitos dos compradores e potenciais compradores, principalmente nestes últimos tempos, e que julgamos e queremos que continuem a vir, e o Frederico Stiliano Reis, também advogado da área imobiliária, mas especialista em urbanismo e gestão territorial, que também nos falará, mas esse nas preferências públicas. Passo a palavra à Benedita Peçanha e agradeço terem ouvido até agora. Muito obrigado. Obrigada pela introdução, Pedro. Vamos então fazer aqui uma pequena apresentação sobre os direitos de preferência privados. O objetivo desta apresentação é fazer uma enumeração dos direitos de preferência existentes e abordar um ou outro aspecto mais importante de alguns destes direitos de preferência. Começando então pelo direito de preferência do comproprietário. Para termos este direito de preferência temos que estar perante uma compra e venda em que temos um prédio que é de mais do que uma pessoa e uma dessas pessoas pretende vender a sua cota-parte do imóvel a um terceiro. Ora, o comproprietário tem então direito de preferir na aquisição do remanescente do prédio.
É o direito de preferência que tem o primeiro lugar entre os preferentes legais, no caso de venda, de ação em cumprimento, ou de ação em cumprimento. É, portanto, o direito de preferência mais forte de todos. Isto está até expressamente previsto no artigo 1409, número 1 do Código Civil, no qual se pode ler que o comproprietário goza do direito de preferência e tem o primeiro lugar entre os preferentes legais. Portanto, não há aqui dúvida que acima do comproprietário não estará mais ninguém. Tirando esta pequena especificidade de ser o direito de preferência mais forte, o direito de preferência do comproprietário não tem qualquer especificidade, aplicam-se as regras gerais das comunicações previstas para o Pacto de Preferência, que estão na parte inicial do Código Civil e sobre o qual falaremos um bocadinho no fim, porque a comunicação é transversal a todos os direitos de preferência, portanto falarei um bocadinho no final desta parte dos direitos de preferência privados. O direito de preferência do arrendatário urbano é o direito de preferência em que normalmente existem mais dúvidas, especialmente até 2018, punha-se aqui algumas questões. O arrendatário tem direito de preferência na compra e venda ou da ação em cumprimento do local arrendado, caso o arrendamento dure há mais de 2 anos. Até 2018 punha-se a questão de saber se o arrendatário teria ou não direito de preferência quando estávamos perante a venda de um prédio que não estava constituído em propriedade horizontal e apenas uma parte do imóvel estava arrendada. Era um caso muito clássico dos prédios que estavam localizados nas áreas de reabilitação urbana, em que tínhamos principalmente arrendamentos antigos, em que tínhamos só a loja arrendada ou apenas uma parte dos imóveis, e os imóveis não estavam ainda constituídos em propriedade horizontal. E então, até 2018, punha-se a questão de saber, em primeiro lugar, se existia ou não direito de preferência e depois, para quem defendia que existia direito de preferência, como é que ele era exercido. Ora, em 2018, no final do ano, em outubro, foi então publicada a Lei 64 de 2018, que veio esclarecer como é que este direito de preferência, veio esclarecer em primeiro lugar que este direito de preferência deste arrendatário existia e, em segundo lugar, como é que ele era exercido. Introduziu então alterações ao artigo 1091 do Código Civil e, relativamente a esta questão, ela está especificamente regulada no número 8 deste artigo. Ora, então, fica esclarecido que o arrendatário tem direito de preferência e que o deve exercer da seguinte forma, ou nas seguintes condições. O direito de preferência é só relativo à cota-parte do prédio correspondente ao local arrendado e deve ser exercido pelo valor proporcional dessa cota-parte face ao valor total da transmissão. Para que isto possa ser exercido, a comunicação que está prevista no número 1 do artigo 416 do Código Civil, que lá está, era o que eu falava há pouco, é a regra geral para os pactos de preferência, que se aplica em quase todos os direitos de preferência, diz que esta comunicação, neste caso em específico, deve indicar todos os valores referidos na linha anterior, ou seja, tem que dizer qual é o valor global da transmissão, qual é a premilagem correspondente ao locado e qual é o valor correspondente simplesmente a essa premilagem. Isto para que o arrendatário possa saber qual é o valor que terá que pagar ao proprietário quando se exercer o seu direito de preferência. Depois, por último, convém aqui também explicar que se o arrendatário exercer o seu direito de preferência, o arrendatário vai ficar com a afetação do uso exclusivo da cota-parte do prédio correspondente ao locado. Por exemplo, se tivermos um prédio com loja e vários andares para cima, e se o arrendamento for relativo ao resto do chão onde está a loja, o arrendatário ficará com o uso exclusivo dessa zona e o resto será do proprietário, será usado pelo proprietário normalmente.
Uma especificidade aqui relativamente ao arrendamento urbano e este direito de preferência é o prazo de resposta que os arrendatários têm, que atualmente é um prazo de 30 dias. O prazo normal de resposta é de 8 dias e no arrendamento temos especificamente previsto um prazo de 30 dias a favor do arrendatário para que este se pronuncie se pretende exercer o seu direito de preferência ou não. Esta especificidade está prevista no artigo 1091, número 4. O direito de preferência do arrendatário, aqui uma pequena última nota, vem graduado logo a seguir ao direito de preferência do comproprietário. Portanto, o direito de preferência com o proprietário é o direito de preferência mais forte, logo a seguir temos o do arrendatário. Ainda na área do arrendamento, temos também direito de preferência no arrendamento rural. Este direito de preferência está previsto no artigo 31, número 2 do novo regime do arrendamento rural, que é o Decreto-Lei 294/2009, de 13 de outubro, que nos diz que o arrendatário de prédio rural tem direito de preferência na aquisição ou dação em pagamento de prédio que esteja arrendado há mais de 3 anos e quando o arrendamento seja agrícola ou florestal, ou seja, não se aplica aos arrendamentos de campanha. Uma pequena nota relativamente a isto: o novo regime do arrendamento rural determina que existem 3 tipos de arrendamento rural: o arrendamento rural agrícola, florestal ou de campanha, e foi a intenção aqui do legislador a excluir o direito de preferência do arrendatário de campanha. Uma pequena especificidade relativamente ainda a este direito de preferência é que o arrendatário que o exerça tem de explorar o prédio como sendo o seu proprietário durante pelo menos 5 anos, salvo casos de força maior. Caso assim não o faça, o arrendatário terá que pagar ao anterior proprietário o valor equivalente ao quíntuplo da última renda vencida e poderá ter que transmitir a propriedade àquele que pretendia adquirir este imóvel e que não o exerceu devido ao exercício do direito de preferência por parte do arrendatário. Parece-me que esta parte é algo importante porque faz com que os arrendatários não exerçam simplesmente o seu direito de preferência, eles têm mesmo que ter interesse em manter a propriedade e em manter a exploração daquele imóvel. Passamos também aqui a mais um direito de preferência que surge muitas vezes, não tanto nas cidades, mas mais no interior do país, que é o direito de preferência dos proprietários de terrenos confinantes. É um direito de preferência que vem previsto no artigo 1380 do Código Civil e que nos diz que os proprietários de terrenos confinantes de área inferior à unidade de cultura gozam de direito de preferência em caso de venda ou dação em cumprimento de qualquer dos prédios a quem não seja proprietário confinante. Este direito de preferência tem algumas vezes dificuldade em ser exercido pela dificuldade de descobrir quem são os proprietários dos terrenos confinantes e quais são os seus efetivos limites. É uma dificuldade que se vê com os prédios rústicos no interior do país, em zonas menos desenvolvidas, mas que cada vez mais vai sendo ultrapassado. Não gozam deste direito de preferência os proprietários de terrenos confinantes quando o terreno constitua parte de um prédio urbano ou quando esse terreno, por mais que seja um prédio rústico, não se destine à cultura. Nesse caso, o artigo 1381 do Código Civil exclui o direito de preferência. Também não existe este direito de preferência quando a alienação abranja um conjunto de prédios que formem uma exploração agrícola de tipo familiar. Tudo isto está relacionado com as divisões dos prédios, que é uma coisa que não se pretende. Passando aqui para este slide, apenas para mostrar, para que possam no futuro consultar, caso tenham alguma dúvida ou queiram ter algum acesso mais rápido a quais são as unidades de cultura. As unidades de cultura vêm previstas em portaria
e tem aqui neste neste slide, esta tabela, em que diz quais são as unidades de cultura atualmente existentes, divididas por zona do país. Passando então aqui mais à frente, e aqui tem uma pequena especificidade importante ainda relacionada com o direito de preferência anterior, que é a preferência dos proprietários de terrenos confinantes quando estamos em reserva agrícola nacional. Este é um direito de preferência que vem previsto no regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, que corresponde ao Decreto-Lei 73 de 2009, de 31 de março, e prevê no seu artigo 26 que os proprietários dos prédios rústicos ou mistos, incluídos numa área de Reserva Agrícola Nacional, gozam do direito de preferência também na compra e venda ou dação em cumprimento dos prédios rústicos ou mistos confinantes. Esta parte dos mistos é aqui algo importante, porque, como estávamos a ver no direito de preferência anterior, quando um prédio rústico faz parte de um prédio urbano, já não existiria direito de preferência. Ora, se tivermos em Reserva Agrícola Nacional, este direito de preferência volta a existir e volta a haver possibilidade de o exercer. Portanto, aqui o prédio misto dá direito ao exercício do direito de preferência, ao passo que, se não estivermos em Reserva Agrícola Nacional, o prédio misto já não terá direito de preferência. Por fim, gostávamos ainda aqui de fazer uma breve referência a mais dois direitos de preferência, direitos estes que não se vêem tão frequentemente, que é o direito de preferência do proprietário do solo quando estamos perante um direito de superfície. Direito de preferência este que se percebe naturalmente a sua existência. O objetivo é fazer com que não haja a divisão da propriedade e que o proprietário do solo veja restituída a sua propriedade plena sobre aquele imóvel. É o direito de preferência que vem graduado em último lugar e, portanto, se o superficiário pretender vender o seu direito, o proprietário do solo poderá preferir nessa venda. E, por último, falar aqui um bocadinho no direito de preferência do proprietário do prédio onerado com servidão de passagem. O objetivo é semelhante, não é? É deixar com que um prédio deixe de ter um ónus e a propriedade seja plena, sem qualquer oneração. E, portanto, o proprietário do prédio que está onerado com a servidão de legal de passagem, o chamado prédio serviente, tem direito de preferência na venda, dação em cumprimento ou aforamento do prédio dominante. Aqui, relativamente ainda a este assunto, os autores Pires de Lima e Antunes Varela defendem que este direito de preferência existe, quer o prédio que tenha servidão legal de passagem, seja confinante ou não. Basta que o prédio esteja onerado com a servidão legal de passagem para que exista este direito de preferência do proprietário do prédio que está onerado. Por fim, e ainda antes de passar a palavra ao meu colega Frederico, que irá falar sobre os direitos de preferência das entidades públicas, gostava só um bocadinho aqui de falar sobre a comunicação, como é que ela é feita. A comunicação é sempre feita por escrito e diz-nos o Código Civil que tem que ter o projeto de venda e as cláusulas do contrato. Em que é que isto se resume? Esta comunicação deverá identificar devidamente o imóvel, deverá identificar devidamente o preço e a forma de pagamento do mesmo, quaisquer condições que existam para a transação do negócio, os prazos e ainda quem é o comprador, quem será o comprador interessado nessa venda. O prazo de resposta é geralmente um prazo de 8 dias, a contar do recebimento da comunicação por parte daquele que tem direito de preferência, com exceção do arrendatário urbano, que, conforme referi anteriormente, tem um prazo de 30 dias, conforme previsto no artigo 1091, número 4 do Código Civil.
Espero que esta breve apresentação tenha sido útil e caso tenham alguma questão, já sabem que podem escrever aqui, nós tentaremos responder àquilo que podemos e sabemos. E vou passar então a palavra ao meu colega Frederico Stiliano Reis, que irá falar sobre os direitos de preferência das entidades públicas. Obrigada a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Benedita. Conforme o Dr. Pedro Almeida de Sousa explicou na introdução precisamente ao tema, os direitos de preferência das entidades públicas são uma matéria muito atual, sobretudo com o arranque da reabilitação urbana na última década, com a força que a mesma ganhou e com a dinamização que ocorreu por via dessa reabilitação, mas também são ainda precedentes à reabilitação urbana, porque o património classificado já tinha também direito de preferência nos termos de legislação mais antiga, que veio a ser reforçada com a Lei dos Solos. Eu vou partilhar aqui um slide para que possam acompanhar a nossa apresentação, em que... Não está. Deve estar a aparecer agora. Vamos continuando. Julgo que já estará a aparecer para todos, em que na prática o que ocorre é que a Lei dos Solos, que veio a ser aprovada em 2014, veio a definir quais é que são as entidades públicas que têm direito de preferência na transmissão onerosa de imóveis. E aqui é muito importante, porque estamos a falar apenas sempre só de transmissões onerosas, ou seja, compras e vendas ou em alternativa de ações em pagamento. Estas transmissões onerosas de imóveis entre particulares podem ser objeto de diferentes direitos de preferência conforme sejam exercidas pela Câmara, pelo Estado ou por regiões autónomas, sendo que a Lei dos Solos visa o objetivo da prossecução de uma política de interesse público. Como tal, estas preferências são exercidas sempre com esse objetivo. É um tema que é um bocadinho abstrato e eu achei que de uma forma um bocadinho mais prática podíamos concretizar com uma ou outra imagem que nos ajuda a demonstrar o que aqui estamos a dizer. Por exemplo, se tivermos a falar numa transmissão no Centro Histórico do Porto, e no Centro Histórico do Porto temos aqui delimitado, julgo que conseguem ver na imagem, o que é que está delimitado a verde é o Centro Histórico do Porto, o que está delimitado depois a vermelho à volta é a zona de proteção do Centro Histórico. Todas as transmissões de imóveis nesta zona, sejam terrenos, edifícios, frações, estão sujeitas a direito de preferência a ser comunicado às entidades públicas, neste caso ao Estado, por via da Direção-Geral do Património Cultural, que é quem exerce esse direito de preferência, caso assim entenda, ou no caso concreto do Porto, à Câmara Municipal do Porto, que também poderá exercer no âmbito da legislação não só da classificação dos imóveis, mas também no âmbito da reabilitação urbana, como adiante vou explicar. É uma circunstância que provavelmente muitos já se depararam, que nas transações que acompanham já se aperceberam precisamente da necessidade de a preferência não ser exercida para que a escritura pública possa ser feita, e o procedimento normal é obter uma certidão de não exercício da preferência, junto da Câmara Municipal competente ou junto do Estado, o que por vezes, por alguma burocracia, é demorado, prejudica os timings das operações, mas também para isso temos uma sugestão para ajudar a agilizar esses procedimentos. Então, relativamente ao caso do Porto, como eu estava a explicar, para percebermos, não é só o Centro Histórico que tem preferência. Além do Centro Histórico do Porto, aqui temos uma imagem
que pode ser consultado online no Atlas do Património Cultural, que é um site disponibilizado pela Direção-Geral do Património Cultural, a tal DGPC a que eu me referia, no qual podemos ver que todas as zonas que estão aqui com uma cor nesta planta, sombreadas, são zonas sujeitas a preferência. Ou porque aqui onde localiza o rato, estamos a falar do Centro Histórico do Porto, e a tal mancha amarela envolta a zona de preferência, a zona de proteção e como tal também sujeita a preferência, ou então outras várias zonas, como a Frente Marítima, a Foz Velha e outros imóveis que estão individualmente classificados, ou a zona, por exemplo, para quem conhece o Porto, estão a ver aqui também a zona de Serralves, todas as moradias envolventes ao Jardim de Serralves estão sujeitas a preferência. São dezenas, para não dizer centenas de prédios e frações autónomas que estão sujeitas a preferência em virtude de se localizarem na envolvente do Jardim de Serralves. Portanto, esta preferência decorre, portanto, como eu explicava, da Lei de Base do Património Cultural. A doutora Benedita explicou muito bem que o direito de preferência do comproprietário é praticamente soberano, e é tão soberano que é superior ao próprio Estado, às regiões autónomas e aos municípios. Mas, além do direito de preferência do comproprietário, os outros direitos de preferência privados, que há pouco víamos, apesar de não ser uma matéria estabilizada na doutrina da jurisprudência, mas é o entendimento maioritário, é que a hierarquia destes direitos é precisamente aquela que vem elencada na Lei de Base do Património Cultural, ou seja, os comproprietários em primeiro lugar, o Estado em segundo lugar, as regiões autónomas e os municípios, nos casos aplicáveis, precisamente têm a preferência da transmissão dos imóveis, desde que seja uma transmissão onerosa, como eu referia. Tínhamos o exemplo do Porto, e isto é uma apresentação de âmbito nacional, por isso agora temos um outro exemplo, que é o exemplo de Lisboa, para que se possam ver também um bocadinho, isto tudo é passível de ser consultado online com outro detalhe e com outro zoom. Mostrar a cidade de Lisboa com esta escala é um bocado redutor, mas dá para perceber facilmente aqui o Centro Histórico de Lisboa, naturalmente mais classificado e como tal mais sujeito a preferências, e depois outras zonas da cidade de expansão posterior menos sujeitas ao regime das preferências. Isto faz com que nós tenhamos dois tipos de motivos para termos um exercício de direito de preferência por uma entidade pública. Um deles é a mera localização numa zona classificada ou na sua zona de proteção, em que por esse motivo o Estado pode sem mais dizer eu vou decidir, o Estado ou a Câmara pode decidir, eu vou exercer o meu direito de preferência e quero substituir-me ao comprador e adquirir este imóvel, na prática é isto que acontece, em virtude da localização em zona de património cultural, ou então um direito de preferência um bocadinho mais complexo, com o qual vou fazer uma introdução breve para não os maçar, mas que está relacionado com a reabilitação urbana, em que não basta dizer a Câmara ou a entidade gestora, nos casos em que há sociedade de reabilitação urbana, não basta dizer eu quero preferir, não basta dizer eu quero substituir-me ao comprador. É preciso fundamentar e dizer que querem adquirir porque existe um projeto de reabilitação urbana, ou se não existe, está a ser desenvolvido um projeto de reabilitação urbana, e aqui há algumas nuances, nomeadamente o facto de que a preferência não tem que ser exercida exatamente no mesmo preço que foi anunciado para a venda, e o prazo para que a Câmara ou as entidades gestoras executa compra e venda, que é uma matéria que perturba depois um pouco a transação, porque as pessoas tinham a expectativa que determinada venda acontecia em determinada altura, aqui pode arrastar-se, porque pode demorar a que o município determine o prazo em que vai ter concluído o processo de reabilitação e com isto a venda não se faz enquanto a decisão não estiver tomada. Concretizando o que é que isto quer dizer, nós temos um exemplo do que é que são as áreas de reabilitação urbana, abreviadamente as ARUs, aprovadas a nível nacional. Como eu refiro aqui, isto são números do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana que não estão atualizados. A última vez que eles fizeram esta contabilização já foi no ano passado, e o que é facto é que as ARUs têm um prazo de vigência, portanto, algumas foram declaradas caducadas desde aí, mas outras também foram aprovadas. Mas vamos contar sensivelmente com os números do ano passado e que teríamos 1084 ARUs aprovadas a nível nacional.
e as ORUs, que são as operações de reabilitação urbana, ou seja, onde o Estado já tem programas de reabilitação urbana concretamente definidos para esses locais, ou seja, onde já consegue precisamente exercer a preferência e dizer esse imóvel faz parte da minha operação de reabilitação urbana e eu vou preferir, não porque seja um imóvel classificado, até pode ser um terreno, pode não ter nenhum tipo de construção lá, eu vou preferir e vou exercer a minha preferência nesse lote vazio de construção, porque isso é essencial para a reabilitação da cidade. A reabilitação, convém sempre referir e recordar, não é só de edifícios, é da cidade, isso é que é a reabilitação urbana. Nestes casos, destas 161 ORUs aprovadas a nível nacional, há uma maior facilidade por parte dos municípios em porem em curso este direito de preferência, o que tem sido utilizado. Toda a gente terá visto nas notícias, provavelmente, o caso da Câmara do Porto a exercer o seu direito de preferência no Teatro do Bolhão, uma notícia que foi muito divulgada nos meios de comunicação social, porque era uma transação avultada, era um teatro, não era um teatro municipal, era um teatro privado, havia um projeto imobiliário para o local e a Câmara decidiu, por via dessa preferência, proteger o teatro e manter o teatro como teatro, independentemente de vir ou não a ser desenvolvido um outro projeto para o local. E depois até se cruzaram aqui os institutos, porque por um lado exerceu a preferência e depois a seguir classificou o mesmo teatro por via do património cultural. Entrando então no que é que significa para os casos do Porto e Lisboa, que são obviamente a nível nacional, destas cerca de 1.100 ARUs aprovadas, será no Porto e Lisboa que se congregam o maior número de transmissões e de operações semelhantes e preferências a serem exercidas. No Porto nós temos 10 ARUs atualmente aprovadas. Estas 10 ARUs podem ser vistas nesta planta que eu estou a exibir agora, sendo certo que há uma que não está aqui referida, que é a ARU de Azevedo, que fica nesta zona a seguir a Campanhã, que foi aprovada recentemente e que na realidade é a 10ª a ser aprovada na sequência da do Centro Histórico do Porto, que foi a primeira aprovada e que também tem uma operação de reabilitação urbana, a da Baixa, a de Massarelos, a da Lapa, a do Bonfim, a da Corujeira, Lordelo do Ouro e Foz do Douro. Estas duas últimas aqui, sombreadas a azul, foram as duas últimas a ser aprovadas antes de Azevedo, e isto é os locais onde não é possível consultar no tal Atlas do Património que eu há pouco exibia, porque aí só vemos o património classificado a nível nacional, é um portal nacional da DGPC que permite a todos, é público, ver que imóveis é que estão classificados e se estarão sujeitos ou não a direito de preferência. As ARUs são um tema mais sensível, porque implica consultar plantas de cada uma das câmaras aprovadas em Diário da República e ver se aquela zona está ou não está na ARU. Muitas vezes o lado esquerdo da rua ainda está abrangido pela aquela área, o lado direito já não está, e é importante ter a certeza da localização para perceber se há ou não preferência. No caso de Lisboa, como o Dr. Pedro Almeida Sousa disse muito bem, foram pioneiros na criação de áreas de reabilitação urbana, ao criarem a ARU, denominada ARU de Lisboa, que está aqui representada no sombreado e que, como se referia, exclui precisamente o aeroporto, o Parque de Monsanto, pouco mais. Desde a aprovação da ARU de Lisboa foram aprovadas também mais duas pequenas zonas, sendo elas a do Campo Grande e a de Santa Graça, que são áreas mais concretas, mais específicas, mas na realidade o que acontece é que a ARU de Lisboa está há muitos anos aprovada como sendo a maior área de reabilitação nacional e no território nacional, e que toda ela fica sujeita precisamente ao direito de preferência em virtude do que se encontra aprovado no regime jurídico da reabilitação urbana. Há outro, vou fazer uma breve menção a estes direitos de preferência, porque são mais raros e o seu exercício é bastante mais raro, em que acontece o Estado também poder exercer, ou através dos municípios, a sua preferência nas transmissões onerosas de prédios, no caso de planos de pormenor ou de unidades de execução.
as unidades de execução são a concretização das unidades operativas de planeamento e gestão, que na prática são muito semelhantes a um plano de pormenor, em que o que acontece é que o Estado pode então exercer a sua preferência, dizendo o município, nós entendemos que esta área, ao abrigo da lei dos solos e do regime jurídico do instrumento de gestão territorial, temos competência para entender que esta parcela, que esta área de terreno é essencial para um determinado desenvolvimento da cidade. Eu vou dar já 2 exemplos, em que a preferência é exercida e isto decorre precisamente destes planos territoriais. Muito concretamente, mais uma vez, ao contrário do património classificado, em que a preferência é exercida com base no preço que foi anunciado, tal como na reabilitação urbana, são operações mais discricionárias, porque o preço não é forçosamente aquele que foi convencionado entre as partes, entre os particulares. O preço pode ser inferior, desde que haja uma avaliação feita pelo município, por um perito, da lista oficial de peritos, em que venha a entender que o preço, que a avaliação deverá ter uma descida do preço convencionado, em que aí a preferência é exercida com uma fundamentação de porque é que não vai ser realizada na totalidade do preço que tinha sido previsto entre os particulares, e se o vendedor não concordar com este valor oferecido, efetivamente ficam sujeitos à expropriação, nos mesmos termos de um processo de expropriação litigiosa. É um processo semelhante, porque na realidade estamos a falar de um interesse público, que é considerar que uma determinada área é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Caso concreto, podemos ver aqui o plano de pormenor das Antas do Porto, que está aprovado há muitos anos, onde vemos o Estádio de Dragão. Tudo o que vemos à volta do Estádio de Dragão, a vermelho e a amarelo, são lotes de construção, são tudo áreas aprovadas para prédios, para habitação coletiva, 6 pisos, dezenas de frações, a grande maioria construídos, alguns ainda por construir, ainda com lotes para construção, e na realidade o que é facto é que as transmissões nesta área podem ser objeto do exercício do direito de preferência, com um fundamento precisamente no exercício da existência do plano de pormenor, neste caso das Antas, e nestas transmissões o vendedor teria que entrar numa conversação com o município para ver se haveria acordo ou não para essa alienação, que já não seria feita, obviamente, ao particular que inicialmente estava interessado em adquirir aquela área. A mesma coisa se passa também, por exemplo, em Lisboa, em que temos uma unidade de execução de Entre Campos. Não é um plano de pormenor, é uma coisa muito semelhante, mas juridicamente é um instituto bastante mais complexo, e o que é facto é isto, é toda a área que aqui vem delimitada faz parte desta unidade de execução, e, mais uma vez, o município pode exercer a sua preferência em qualquer transmissão onerosa de qualquer terreno, prédio ou fração, desde que o fundamente como sendo um objetivo da concretização desta mesma unidade de execução. Eu peço desculpa que há pouco acho que fiz uma confusão e referi o Teatro do Bolhão, quando queria referir o Teatro Sá da Bandeira, quando estava a mencionar-me ao património classificado e ao exercício que a Câmara fez do Porto da preferência. O teatro é obviamente o de Sá da Bandeira e não o Teatro do Bolhão. Foi um lapso da raciocínio. Relativamente à forma como isto opera na prática, que eu julgo que é aquilo que interessa à maioria daqueles que nos estão a ouvir, é perceber em casos concretos de que forma é que isto pode prejudicar ou até, ao contrário, numa perspectiva mais positiva, ajudar ao desenvolvimento da vossa atividade profissional, de maneira a que possam acompanhar as transações sem estes precalços e estas surpresas das preferências das entidades públicas surgirem e as escrituras serem perturbadas por algo que não se estava à espera. Tradicionalmente, aquilo que acontecia era a necessidade de obter uma certidão junto da Câmara ou do Estado, neste caso a Direção-Geral do Património Cultural, no qual, mediante requerimento e os referentes emolumentos, as câmaras e as direções regionais de cultura tinham que dizer: eu não vou exercer a preferência, eu não tenho interesse em exercer a preferência, esse imóvel que vai ser escriturado no dia X pelo preço Y não me é interessante, e emitiam uma certidão nesse sentido. Isto é um processo
chato, burocrático, que muitas vezes as respostas e os prazos legais não eram cumpridos, como toda a gente que trabalha nesta área sabe, estes prazos estão previstos, os particulares têm que os cumprir, mas a administração não era por ao fim de 15 dias ou 20 não ter emitido a certidão que havia nenhuma combinação, continuávamos a ter que aguardar pela certidão para poder fazer a escritura, que senão qualquer notário iria se recusar a fazer a mesma escritura, e felizmente o Estado pensou numa solução para o problema e em conjunto com o Instituto dos Registros e Notariado existe um portal que muitos conhecerão provavelmente, na nossa experiência e no nosso trabalho eu falava com a Benedita sobre alguns mediadores que nos colocaram questões concretas já no passado. Alguns não conheciam esta ferramenta, por isso eu peço desculpa àqueles que já conhecem, mas considero muito útil para quem não conhecerá, que é o portal da Casa Pronta, que permite fazer um anúncio online, da forma que eu vou demonstrar muito brevemente, em que o silêncio da administração, seja ele do Estado ou da Câmara Municipal, equivale à tal emissão da certidão de não exercício de preferência. Isto é uma coisa muito simples, conforme se pode ver neste slide que eu julgo que todos estão a ver, no qual temos que indicar apenas quem requer, quem vende, quem compra, o valor da transação, a data da transação, a identificação do imóvel que é preenchida da mesma forma como se fosse preenchida para pedir uma certidão predial, para consultar os registros e a propriedade. Isto tem um custo de 15 euros e ao fim de 10 dias úteis podemos consultar este portal. Quem fizer o requerimento pode consultar o portal, qualquer notário pode consultar o portal onde vai ser feita a escritura e ver se houve alguma resposta. Na ausência de resposta está determinado na lei de forma claríssima que a ausência de resposta equivale à emissão da certidão e então é feita a escritura com a total segurança de que nenhuma entidade pública, seja ela a nível local como uma Câmara Municipal ou uma Sociedade de Reabilitação Urbana, seja ela a nível nacional, pretende exercer essa preferência. Isto é sobretudo importante se nós tivermos em conta o nível, muitas vezes elevado, de determinadas transações e a insegurança que existe na incerteza de saber se a mesma está ou não está sujeita à preferência. Por 15 euros, com este custo, conseguimos ficar com uma certeza absoluta se aquele imóvel, afinal de contas, está ou não está classificado e estando classificado se há preferência, ou algo mais complexo que é se aquele imóvel está numa ARU em vigor, porque a ARU até pode estar publicada em Diário da República, mas o que é facto é que se o município não a renovou no prazo previsto, a área de reabilitação urbana, no caso concreto, caducou, e nesse caso já não poderá ser a preferência e podemos estar a elaborar em erro pensando que a mesma vai ser exercida ou não vai ser exercida e assim deixamos de estar a adivinhar o que vai acontecer, ficamos com a certeza absoluta da vontade da administração e o município, se quiser exercer a preferência, comunica através deste portal, o Estado a mesma coisa, havendo essa comunicação, inicia-se o processo da transmissão ao município ou ao Estado, mas garantidamente os particulares ficam com a certeza que a escritura que estavam a agendar vai ter que ser desmarcada porque surgiu este exercício de direito de preferência. Estou mesmo a terminar e ia só referir-me a outros direitos de preferência muito raros, muito mais abstrato. Eles não são abstratos, eles são muito concretos. O que eles são é de uma natureza que está completamente diversa daquela que eu expliquei até agora, porque estão relacionadas com situações muito particulares e que, como tal, são muito raras de ocorrerem. Uma breve referência a eles, uma vez que, por exemplo, no que toca a uma vertente fiscal, que nada tem a ver com o que falamos até agora, com reabilitação urbana e com património cultural, no Código do IMT está previsto precisamente que as entidades públicas tenham um direito de preferência para exercerem, por via do Ministério Público, que é quem representa o Estado e a Fazenda Pública Nacional, no caso de haver uma simulação do valor da venda. Ou seja, apercebendo-se o Estado que uma determinada transmissão está a ser feita com um valor inferior àquele que é o valor real, tem um direito a preferir. O programa ProHabitat, que muitos também conhecerão, que está vocacionado para o desenvolvimento da habitação a nível de habitação de cariz
socioeconómico vocacionado para a criação de habitação em zonas com carência da mesma, também prevê que existe um direito de preferência para o prédio na sua totalidade ou então para frações autónomas que tenham sido financiadas por via deste programa. É a mesma coisa nas cooperativas de habitação em construção, em que o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana tem também direito de preferência na transmissão destes fogos que tenham sido construídos com apoios do Estado e, por fim, de acordo com o regime jurídico de estruturação fundiária, os municípios também têm um direito de preferência relacionado com os prédios rústicos, desde que estejamos perante uma operação de emparcelamento rústico integral. É uma coisa muito maçadora, muito chata, mas em suma o nosso conselho, da mesma forma que para os imóveis classificados em reabilitação urbana é precisamente a utilização do portal da Casa Pronta para ter a certeza que a mesma não vai ser exercida, aqui aplica-se exatamente a mesma coisa. Sabemos que existe um prédio rústico, não sabemos muito bem se ele está ou não a ser objeto de alguma operação, porque elas muitas vezes não estão anunciadas no Diário da República na fase em que os negócios começam a ser configurados e depois na data da escritura já estão aprovadas, nada como recorrer àquele portal e ter a certeza absoluta que nenhuma das entidades públicas sujeitas a este direito de exercer a preferência ou pretende fazer. Muito obrigado pela vossa atenção e poderia, não sei se ainda temos tempo, pedia só, acho que já não, tínhamos aqui, eu estava aqui a cronometrar precisamente, é uma matéria densa, mas sei que vamos encerrar para ouvir algumas questões. No fim, ia-vos só dar nota precisamente que existem algumas dúvidas precisamente quanto ao exercício dos direitos de preferência quando há relações entre o Estado e a Câmara Municipal, o que teria que ser resolvido no abrigo da legislação e da colisão de direitos prevista no Código Civil. Como tal, é uma questão jurídica que esperemos que não aconteça em nenhuma das transmissões que acompanha, porque aí extrapola para um campo bastante mais complexo, que não é só saber se existe ou não preferência, é o litígio inerente a essa preferência. Muito obrigado e estamos ao dispor para aquilo que entendam necessário esclarecer. Ora, muito obrigada. Vamos passar aqui às questões. Creio que têm acesso aqui ao Q&A. Eu julgo que já há 4 ou 5 questões. A primeira dirigida à doutora Benedita, ou que tem a ver com a primeira com servidões e a segunda que ainda não li, mas convidava a Benedita a se entender-se responder. Claro que sim. Então, aqui a primeira questão, se o direito de passagem existe em termos, quando em termos documentais não esteja averbado na descrição, penso que será isto. O direito a servidão legal de passagem é essencial quando o prédio não tenha acesso para a via pública. E, portanto, em situações em que ela não esteja registada, mas seja reconhecida pelas partes e seja essencial para dar acesso a um dos prédios, a servidão existe na mesma. Mas é importante que o proprietário do prédio encravado solicite o seu registro. A segunda questão está relacionada aqui com o direito de preferência dos prédios rústicos. Rita, boa tarde. Aqui a questão está muito prende-se com saber se os 2 artigos fazem parte de uma só descrição, ou seja, se o artigo rústico e o artigo urbano fazem parte de uma só descrição e, portanto, constituem um prédio misto, ou se existe outra forma qualquer de comprovar que o prédio rústico faz parte do prédio urbano, porque caso seja um só prédio e não estejamos em reserva agrícola nacional, não haverá direito de preferência.
penso que a questão ficará assim resolvida. Aqui mais uma questão. Se o direito de preferência, se a comunicação para o direito de preferência tem de ter o nome do comprador e porquê? Diz-nos aqui que têm feito comunicações sem essa informação e perguntam se a indicação do comprador é efetivamente essencial ou não. Isto é uma discussão larga e que se mantém, e há quem defenda que é essencial que a comunicação para a preferência indique quem é o potencial comprador, há quem defenda o contrário. Quando fazemos, por exemplo, a preferência das entidades públicas, através do portal da Casa Pronta, como mostrou o Frederico, aí é obrigatório indicarmos quem é o comprador. Nas comunicações ao abrigo do direito privado e que se fazem por carta, não é, a indicação do comprador não é exigida por lei. No entanto, há muita jurisprudência, muita doutrina que defende que esta é uma informação essencial por ser suscetível de influenciar a decisão do preferente. Por exemplo, quando estamos em casos de compropriedade ou em casos de arrendamento. O meu senhorio ser a pessoa A ou a pessoa B pode ser 100% influenciador da minha decisão e, portanto, ser importante eu conhecer quem é o potencial comprador. O mesmo no caso da compropriedade. Em meu entender, é uma informação que deverá ser prestada, mas como dizia no início, também há quem defenda que esta informação não deve ser prestada e ela não é legalmente exigível. Penso aqui que... Temos aqui uma questão colocada relativamente à implicação de se solicitar os direitos de preferência apenas à Câmara e não à Direção-Geral do Património Cultural. Ora bem, como nós víamos há pouco, há alguns direitos de preferência que são, são direitos para ambos e há outros que são só efetivamente para a Direção-Geral do Património Cultural e outros só para a Câmara. Na prática, se só for consultada a Câmara Municipal, a Câmara só se pronuncia naquela que é o seu direito, em função da reabilitação ou em função de um determinado imóvel ter uma proteção ou uma classificação de âmbito municipal. Se essa classificação for de âmbito nacional, se for precisamente num centro histórico, se for património cultural, se fizermos esse requerimento apenas à Câmara, não vamos ter a certeza nem a garantia de que o património cultural, através da Direção-Geral do Património Cultural, não vai querer exercer essa preferência através de uma ação em tentar contra a operação que estava a ser configurada. Portanto, neste caso, a implicação seria grave, deve-se sempre solicitar a ambas as entidades. Talvez no portal Casa Pronta seja muito mais simples, porque é tudo automático, com o preenchimento daqueles dados, se não com a deslocação direta a cada uma das entidades. Relativamente ainda ao património cultural, temos outra questão colocada que é precisamente se poderemos exercer o anúncio da preferência através do portal Casa Pronta, sem a identificação das partes ou uma altura em que ainda não se sabe quem é que é o comprador. E neste caso, precisamente como há pouco explicava a Benedita, é essencial, ou seja, tem que ser feito através daquele portal com a identificação completa de quem é o comprador, senão o anúncio não vai ser considerado válido. E são 10 dias, eu penso que referi isso na apresentação, mas há algumas pessoas que estão a perguntar qual é que é o prazo que a entidade tem para responder. Tem 10 dias úteis e ao fim desses 10 dias úteis estamos perante então o silêncio da administração, que neste caso tem o valor do não exercício da preferência semelhante a que tivesse sido emitida uma certidão que deixa de ser necessária. Tenho aqui ainda uma pergunta de Ina, que pergunta como poderemos ter certeza que algum vizinho
tem direito de preferência não teve conhecimento. Ora, quando estamos a fazer uma compra e venda de um imóvel em que poderá haver direito de preferência, devemos, antes de adquirir o imóvel, pedir documentação que comprove que a comunicação foi feita e que a pessoa que tem direito de preferência não o exerceu. Isto é um dever de diligência de quem está a comprar, assegurar-se que o direito de preferência que foi feita a comunicação para o exercício do direito de preferência e que foi obtida uma resposta, ou que já decorreu o prazo para esse efeito e que não foi obtida qualquer resposta por parte da pessoa que tinha esse direito. Temos aqui outra questão que é muito relevante, que acontece muito na prática, em que nos perguntam se, em vez de utilizar o portal Casa Pronta, se é possível enviar uma carta diretamente para a entidade, para a Câmara Municipal ou para a Direção-Geral do Património Cultural. Não é todo aconselhável o envio destas cartas, porque são processos que estão sempre associados ao pagamento de um emolumento e, além de ser sujeito ao pagamento de um emolumento, estão sujeitos também a termos a certeza que a entidade recebeu essa carta e que os prazos começaram a contar. Portanto, aquilo que é a nossa recomendação e a nossa prática profissional é ou usar o portal Casa Pronta ou então ir diretamente à entidade, apresentar o requerimento. Com a apresentação do requerimento, por exemplo, na Direção-Geral do Património Cultural, pagar de imediato o valor, que até é superior ao valor do portal da Casa Pronta, mas pagar de imediato esse valor, para garantir que temos um carimbo de que a entidade recebeu a comunicação, porque senão enviamos uma carta e o mero aviso de recepção assinado pela entidade não nos vai servir de prova de que efetivamente ficou tudo devidamente instruído. É um requerimento concreto que tem que ser, vamos dizer, validado pelos serviços, não bastaria enviar meramente uma carta a comunicar que vai ser feita essa venda. Temos aqui outra questão em que alguém nos diz que certos clientes entendem e insistem em que apenas a Câmara obriga aos direitos de preferência e um dos quais indicou ter feito a venda sem os direitos comunicados à DGPC, penso que é isso que querem dizer. O que é que implica uma situação destas? Pode não implicar nada, se a Direção-Geral do Património Cultural não tiver preferência nessa área, se a tiver, pode implicar aquilo que eu explicava precisamente há bocado, que seja intentada uma ação de preferência na qual, tendo conhecimento que esta venda foi feita sem ter sido comunicada a preferência à Direção-Geral do Património Cultural previamente, a mesma entender que quer exercer a preferência e intentar essa ação para vir a preferir com os transtornos inerentes a uma escritura que já foi celebrada e um comprador muito possivelmente de boa fé, que nada disto sabia, se calhar até, e que adquiriu o imóvel. É pouco provável, porque normalmente as pessoas informam-se e cada vez mais profissionalizam as suas aquisições e querem ter uma análise legal, às vezes, dos riscos das compras e vendas, mas este dever é do vendedor, não é? O vendedor é que tem que dar a preferência. Mas, na realidade, o maior prejudicado não é o vendedor, muitas vezes é o comprador, que acaba por ser apanhado no meio deste risco que não foi acautelado. Eu julgo que estaremos já dentro do final do tempo disponível. Se surgirem outras questões, nós veremos se as conseguimos responder por escrito, se tivermos informação de quem as solicitou e a forma de contactar as pessoas, teremos muito gosto nisso. Eu, por nós, dava por encerrado este webinar.